Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da entrevista que a Janja deu. É o que eu falo sempre, Janja fala mais, Janja, ninguém proíba a Janja de falar. Quanto mais a Janja fala, mais ela acerta, mais ela ajuda a gente aqui da oposição contra o Lula. Olha só o que a Janja falou. Eu vou ler para vocês o que a Janja falou, para vocês terem uma noção do que foi essa entrevista da Janja. Olha só, tá aqui na The Investor aqui. O presidente Xi disse que eles também têm problemas internos na China. Não pode ter acesso à rede social lá, há toda uma regulamentação. Ele disse, se não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? E por que é tão difícil a gente falar isso por aqui? Não é uma questão de liberdade de expressão. Exato, Janja, não é. É uma questão de ditadura, de matar a oposição, de prender quem critica o governo. É por isso que ninguém quer o modelo chinês aqui no Brasil. A Constituição brasileira, inclusive, proíbe esse tipo de coisa, né? E por que não podemos discutir aqui no Brasil, prender quem fala contra o governo? Por que será? Que absurdo as pessoas não quererem discutir isso, né? Poderíamos fazer igual na China, que se a pessoa falar muito mal do Lula, a gente mata a pessoa e ainda cobra a bala da família, porque lá na China tem isso, vocês sabem, né? Quando a pessoa é condenada à morte na China, eles matam a pessoa e mandam a conta para a família que tem que pagar a bala que gastou para matar a pessoa também, né? Então por que a gente não pode discutir isso? Uma coisa tão inocente, tão simples. Não é liberdade de expressão. Não é, Janja. Não, isso não é liberdade de expressão. O que a gente quer é liberdade de expressão. Isso daí é ditadura, é diferente. Essa notícia foi sugerida por Lully, o porquinho cachaceiro da cidade, barbeador do Peter e pente do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Janja decidiu falar. Isso, Janja, obrigado, fale mais, ninguém pode proibir. A Janja falou, não vai ter protocolo que me impeça de falar. Isso, Janja, eu também acho. Fala, 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 não pare de falar nunca. Chega a ser engraçado, né? Que até o pessoal do Globo, a Vera Magalhães reclamou aqui, ó. Haddad e Janja decidem ajudar a oposição. Olha, Vera Magalhães, olha o protocolo, não pode proibir a Janja de falar, ela é empoderada, ela está ressignificando o significado de primeira-dama, está ressignificando o significado, agora primeira-dama agora significa fazer merda, falar merda. É a ressignificação do significado de ser primeira-dama, falar merda para ajudar o marido, para atrapalhar o marido e para ajudar o concorrente, né? Ajudar a oposição. Então deixa a Janja, não pode, ela é empoderada, ela está ressignificando a porra toda. Continue assim, Janja, né? Então, ela conversando esse cara muito casualmente, não, porque o Xi Jinping aqui, ó, eu falei da questão, um pouquinho da questão de como o algoritmo entrega para fora da China e não teve nenhum mal-estar nesse momento. O presidente Xi falando que eles têm problemas dentro da China também, né? Pois é, esse negócio de oposição é um problema, esse negócio de oposição. É chatíssimo isso, né? Não devia ter essa coisa de oposição, né, Janja? Igual na China, que é um problema mesmo para ele. Apesar de ter uma regulamentação muito forte. Agora, isso daqui, o que ela está querendo dizer aqui, embora... Veja, dá para ler isso daqui como oposição é um problema, né? Na China é partido único, né? É muito, não tem problema. Mas é o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia, o Lula tem essa ideia de que a China resolveu o problema. A China, com os controles maravilhosos dela lá, resolveu o problema da oposição, lá das críticas ao Xi Jinping. E eu já expliquei para vocês aqui várias vezes, não resolveu não. Na China é proibido o Pokémon GO, você vai lá, tá cheio de estádio, lá os estádios, tem tudo Pokémon nos estádios, você vai lá, derruba estádio, sobe estádio, acha Pokémon, não sei o que, tem tudo lá. Como? Usando VPN, todo mundo usa VPN para tudo quanto é lugar. Fácil, simples, direto, rápido, barato. É o futuro nosso aqui, todo mundo tem que aprender a usar VPN, porque vai chegar um dia, eu tenho certeza disso, que o governo brasileiro vai emburacar nesse negócio de censura, você só vai conseguir usar a internet com VPN. Mas aí, assim, é normal, isso é o que acontece nesses países, no Irã, na China, na Rússia, todo mundo usa VPN o tempo todo, você já entra, liga o celular, já liga VPN. Enfim, é o que eu falo para vocês, essa ideia de que o grande firewall chinês funciona, que a gente quase não ouve notícia da China aqui, não é mesmo? Não, o grande firewall chinês nesse caso é a linguagem, né? A gente ouve pouca notícia da China, a gente interage pouco com pessoas da China, porque o chinês é uma linguagem que a gente não conhece, pouca gente fala chinês aqui no Ocidente, e os chineses, poucos chineses falam inglês também, e é verdade, eles têm esse problema de terem outras redes sociais por lá, mas eles têm páginas no YouTube também, tem coisa
no X, enfim, se você procurar, você acha um monte de chinês falando sobre as merdas lá na China. E adivinha, eles criticam o Xi Jinping pra caramba, é verdade, o Xi Jinping é um idiota. Aqui, ó. Segundo a Janja, na China, crianças menores de idade só podem usar as telas a partir de 11 anos, com horário específico, e não podem ter rede social. Tem toda uma regulamentação. Se não seguir a regra, tem prisão. Ah, que ótimo, né, Janja? É isso que você queria aqui no Brasil, né? Olha, a oposição tem que prestar atenção nisso, tá? Qualquer projeto que tiver na Câmara agora de regulamentação de rede social, pergunta se foi o cara do Xi Jinping, que o Lula falou que o Xi Jinping ia mandar um cara para resolver esse troço aqui, esse cara do Xi Jinping que tá fazendo regulamentação aqui, né? Porque a impressão que dá é essa, né? O que o pessoal quer é censura mesmo, né? Uai, se não seguir a regra, tem prisão. Olha a idiotice desse pessoal. Ai, porque não, só pode usar telas a partir dos 11 anos, né? E como é que a pessoa sabe que a criança que está usando a tela só tem 11 anos? Como é que ela sabe? Das duas, uma, ou tem uma violação de privacidade fodida para saber quem é que está usando o computador, ou então é simplesmente mais uma palhaçada, porque é fácil dizer isso. É proibido pessoas com menos de 18 anos assistirem sites pornô. Aí você entra no site pornô, tá lá, você tem mais de 18 anos? Sim, não. Sim, pronto, vê tudo, né? É proibido. Não, se você tem menos de 18 anos, clica no não, né? Mas é lógico que se a criança quiser, ela clica no sim. E quantas pessoas aqui no Brasil têm a data errada na rede social porque criou a conta social muito antes de ter idade para entrar na rede social e aí botou a data errada, né? E aí você vai ver a idade da pessoa, tá, a idade errada porque a pessoa criou com uma data antiga para dizer que era maior de idade antes. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Enfim, é uma idiotice esse negócio de achar que dá para controlar a internet. Ai, por que é tão difícil falar? É só prender todo mundo. Por que não pode falar em prender as pessoas por opinião, né? Se a pessoa tem uma opinião errada, tem que prender, né, Janja? É isso daí, concordo. Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando da vida de crianças e adolescentes. Isso daqui é uma outra coisa que tem que tomar cuidado. Porque ela está falando aqui a nova desculpa que a esquerda está dando para fazer regulamentação das redes sociais. O que a esquerda quer é calar a oposição. Aí estão falando, não, porque as crianças e adolescentes que têm que ser protegidos e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e vão criar, não é mais Ministério da Verdade, agora vai ser o Ministério da Proteção da Criança e do Adolescente, que vai perseguir todo mundo da oposição e as crianças vão continuar morrendo do mesmo jeito, infelizmente. Acho um absurdo isso, mas olha só, é o que eu falo, eles estão falando não que tem que evitar a questão de pornografia infantil. Cara, se tem uma coisa que as redes sociais já derrubam a sua conta imediatamente, é isso, cara. Pode testar aí, testa aí na sua conta pra você ver se não dá merda esse tipo de coisa. As redes sociais não querem isso de jeito nenhum, isso não tem problema nenhum, não precisa o governo intervir, porque as redes sociais já fazem esse controle com muita força, porque elas não querem ser associadas a esse tipo de coisa. O YouTube, o Facebook, a Meta, todas essas redes sociais, elas vendem espaço para propaganda. E anunciante nenhum quer ser associado com pornografia, com abuso de criança, com esse tipo de coisa. Então, esse pessoal tem um incentivo enorme para bloquear esse tipo de coisa, para bloquear esse tipo de situação. Não precisa do governo agir nisso daí, né? O que eles querem agir, eles querem criar um órgão regulador das redes sociais, para regular as redes sociais e proteger as crianças e adolescentes. O caralho, o que eles querem é fazer censura para impedir críticas ao governo, para garantir que só quem é favorável ao Lula pode falar, quem for contrário ao Lula vai ser calado. É isso que eles querem. A desculpa que eles vão dar para isso, fake news não funcionou, a gente fala que é questão das crianças. É o que eles estão tentando. A gente já falou aqui as várias tentativas que eles fizeram de emplacar a coisa, né? Não, que teve a criança que morreu lá em Brasília com o desafio do desodorante. Mentira. Não tem nenhuma evidência que tenha sido isso. Ah, não, porque teve um atentado à bomba no show da Lady Gaga. Não acharam nada no final das contas, né? Um monte de lorota, não teve nada. O cara que prenderam tiveram que soltar porque não tinha nada a ver com a história. Acabaram não prendendo ninguém no final das contas, ou seja, não tinha nada nesse negócio. Mas, de novo, tudo para servir como uma forma de tentar dar pressão para regulamentar as redes sociais. O meu medo é que a Damares Alves está caindo nisso. Tá? A senadora Damares Alves tem que prestar atenção, tomar cuidado. Esse tipo de coisa, proteger a criança e coisa e tal, ok. Todo mundo concorda que criança tem que ser protegida. Governo não vai proteger a criança. A rede social, ela tem interesse em proteger a criança por causa da propaganda, porque ela quer anunciante. E anunciante não gosta desse tipo de coisa, não precisa de nada, né? Aqui.
Outra coisa que ela falou aqui é que ela se arrependeu de ter feito ofensa ao Elon Musk, o fuck you Elon Musk, coisa e tal. Eu me envolvi pessoalmente na organização do G20 e parece que tudo virou nada. Não é na fala que eu me arrependo, mas no momento. Não, Janja, parabéns, Janja. Foi você fez ótimo. Aliás, está sendo ótimo você falar essas coisas. Continua falando, Janja. Fala mais, porque está sendo ótimo você falar tudo isso, falar lá do Xi Jinping e coisa e tal. Porque, né, você lembra do caso do fuck you Elon Musk, né? Tem aqui, ó, até aqui de novo. Janja diz que se arrepende de ter xingado o Musk no evento, mas não por ofendê-lo, entenda, né? Ela disse que é porque o momento que ela falou isso. E qual que era o momento que ela estava criticando? Aquilo que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes, o Lula, a elite aristocrática socialista de Brasília, armou todo um show para a operação contra os kids pretos no último dia do G20 ser a grande notícia do G20, sair em todos os jornais do mundo, tá vendo que Bolsonaro deu um golpe, ia matar o Lula, ia matar o Alexandre de Moraes, ia matar o Alckmin, aí todo mundo viu que era piada esse troço, né? Matar o Alckmin, porra, quem se importa com o Alckmin, né? Mas enfim, falaram que ia matar e não sei o que lá, desbarataram, isso, eles montaram toda a coisa para isso ser o grande esquema da mídia, a grande fala da mídia. Aí a Janja vai lá e me faz um fuck you Elon Musk. Quando um apito de navio, cara, um navio que não tinha nada a ver com nada, apitou um navio, quem está perto de Porto, isso acontece, né? O G20 foi organizado aí no Porto do Rio de Janeiro, né? Então o navio de vez em quando solta uns apitos mesmo, né? E aí ela se assustou e falou, fuck you Elon Musk. Ou seja, entregou que o Elon Musk tem um triplex do Guarujá na cabeça dela, ela pensa dia e noite no Elon Musk, né? Porque soou um apito, ela falou fuck you Elon Musk, porra. É porque ela tava pensando nisso, né? Enfim, é isso daí. Janja, continue falando, tá de parabéns. Você e o Haddad estão fazendo... Olha, não tem ninguém... Tirando o Nicolas Ferreira, não tem ninguém na oposição que faça um trabalho melhor do que vocês para desacreditar o governo Lula. O Nicolas ganha ainda, né, do lado da oposição. Mas do lado do governo, vocês estão de parabéns. É o Haddad e a Janja falando merda 24 horas por dia. É isso daí, Lula, obrigado. A sua equipe é fantástica, realmente. A Janja também ironizou Michele Bolsonaro, disse que não vai entrar na política. Não tem nada a ver, eu não quero fazer isso, não quero entrar pra política e coisa e tal, e não sei o que lá. E por que ela tá falando isso, né? Certamente querer ela queria, né? Mas aí o pessoal deve ter dado um toque pra ela, ó, gente, os números seus meio que não vai dar não, vai ficar feio se você competir com a Michelle, hein? E daí ela meio que peidou, né? Não quero nada. Conhece a fábula da raposa e das uvas, né? Que a raposa queria pegar as uvas ali, só que as uvas estavam altas, elas não conseguiam. Tentou, pulou, saltou, tentou pegar a uva, não conseguiu. Aí depois falou, quer saber? Não queria mesmo essas uvas, não. Não queria essas uvas, porque é muito feia essas uvas, eu não quero, não. Essa é exatamente o caso da Janja com a Michelle, né? Aliás, olha só, a Michelle, até a Globo News elogiando a Michelle, cara, olha só. Que coisa impressionante aqui o pessoal vendo o potencial da Michelle. Eu tô falando com vocês, o pessoal tá apavorado, eles estão com medo. Eles estão falando isso aqui porque eles estão com medo, tá? Olha só. É, de fato, um player político importante. Muito mais do que a Janja. Por mais que tenha esses episódios. Porque a Michelle tem inserção no PL, tem muita gente, de fato, que acredita, tem pesquisa de opinião mostrando isso. E ela vai concorrer, no mínimo, ao Senado. A Janja não vai concorrer a nada. A Janja não vai concorrer a nada, não tem chance de ganhar, nem síndico de prédio, nem no síndico do prédio dela ela não consegue ganhar mais, porque puta que pariu, como fala merda. Pensar o que quiserem, mas não vai concorrer a nada. Por que você tem essa certeza? Absoluta, porque no fato de, na verdade, o poder da Janja é ser a primeira-dama do Lula. É isso. A trocadora do Lula, é ser cuidadora do Lula, ela não tem capacidade para ser nada além da trocadora do Lula. Eu acho que esse cara se enrolou aqui nessa, hein? Que lhe dá o poder. A Michelle não, a Michelle está fazendo política há uns 4 anos nas igrejas. Eu fui visitar a igreja evangélica disso. Ela está fazendo, não vou fazer nenhum juízo de valor, e fazendo com apoio. A Janja não está fazendo nenhuma política com apoio popular de massa. A Michelle... Entendi, porque você foi falando, falei, não, mas a Janja está ali fazendo política, tá, não, estou falando de política de massa. Para ganhar a eleição. Para muita gente, para ganhar a eleição, entendi. E a Michele Bolsonaro fala bem, é o que eu falo para vocês, parece uma coisa fácil falar bem, não é fácil não é fácil falar para público assim, é uma coisa que requer conhecimento, requer treino, requer prática, né? Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, é verdade, mas você tem que treinar, você tem que ir lá, você tem que se expor,
Não é uma coisa fácil de fazer e a Michelle faz muito bem isso. Então é isso daí. O recado final é esse. Janja, continue, Janja. Fala mais, Janja. Por favor. Todo dia. Dá uma entrevista dessa todo dia. Eu agradeço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.